@da Mata FM _ The Noitecast. Apresentação, professor Jacaúna Medeiros. Você, ouvinte da Mata FM, está começando o nosso The Noitecast. Informação, opinião e conversa inteligente no rádio. E é claro, também pela internet. Muito obrigado a você que começou a acompanhar de agora ou vai chegar daqui a pouco para começar a acompanhar o nosso programa. Estamos também no Instagram, ali do outro lado. Olá, pessoal. E também pelo YouTube, acompanhando aqui toda a nossa programação até às 8. Das 18 da noite às 20. Do Instagram ao YouTube, do X ao Facebook, reunimos diferentes olhares para entender o que acontece na cidade, na região e no mundo. The Noitecast, da internet para o rádio, a notícia em debate. Um abraço a você que está acompanhando pelo Instagram e também pelo YouTube. E é claro, também pelo dial da Rádio da Mata FM 98,5. Olha, e escuta, né? Daqui a pouco a gente vai estar recebendo o Guilherme Santiago, uma figura extraordinariamente importante para o município em termos de conhecimento histórico, cultura e preservação da identidade do São Lourencense. O que é isso? Bom, daqui a pouco a gente vai descobrir. Estamos aqui com o Guilherme Santiago, profundo conhecedor de São Luís da Mata, de muitas atividades diferentes. A gente vai comentar já sobre elas, mas antes de você começar a fazer isso, você já estava comentando a respeito de Zeto, né? Diga pra gente o que você sabe. Inclusive, boa noite a todos. Boa noite a todos. Uma satisfação estar mais uma vez aqui na Rádio da Mata. Aqui é a minha casa, né? Agradecendo a Gil Moraes, agradecendo a Deus por estarmos mais uma noite aqui falando sobre a nossa história. Certo. Obrigado pelo suporte aqui. Bom, Zeto Maranhão, 93 anos, né? 93, 94, né? O Brito agora falou 94. Inclusive, quando do restauro do Paço Municipal, ele esteve presente, já debilitado, né? Na cadeira de roda, mas tem prefeitos lá com o nome de parentes dele. Inclusive tem dois, né? Anacleto Alves, que é o nome do campo lá do Ipiranga. E o pessoal dos Maranhão, né? Que era bisavô dele, um dos primeiros prefeitos de São Lourenço. Inclusive aquela foto que eu tirei foi estrategicamente na frente de um deles, que foi parente dele. Que Sandra Maranhão, a filha dele, pediu para realmente tirar aquela foto na frente ali daquele cidadão que foi parente dele. O que a gente pode considerar, eu sei que há muita coisa, de monumento, praça ou nome de rua que tenha relação com a família dele? Essa praça Timoleão Maranhão, né? Sim. Né, que foi o primeiro prefeito de São Lourenço. O que eu sei particularmente é essa aí. E o campo, não? O campo Anacleto Alves, né? Anacleto Alves Silva, que era o campo do Ipiranga, né? O campo do Ipiranga, que fica ali na rua onde é hoje, para quem não conhece ali, o terminal ali de Lages, né? Ali, ficava ali o campo São Lourenço da Mata, que era bem colado com o antigo Clube Ipiranga. Naquela época, no caso, tinha um campo e tinha jogos... É exatamente esse aqui, ó. José Duarte de Albuquerque, Maranhão. E é o nome dessa rua que a gente tá. Coronel José Maranhão, né? Então, e tem até um questionamento, viu, professor? Se ele realmente era coronel. Porque naquela época do Senhor dos Engenhos, eles compravam patente, né? Ele não era efetivamente militar. Ele eram coronéis, entre aspas, né? Porque existia um domínio muito grande domínio muito grande da cana-de-açúcar, e eles compravam essas patentes e ficava coronel. Aqui é Coronel José Duarte, o nome dessa rua, né? E ele não era coronel. Eu acho, devido a esse respeito, né? Acho que em muitos lugares, né? Às vezes o cara nem comprava patente, já com... né? Já chegava lá e, coronel, uma posição de respeito, pela posição, né? De respeito, né? No caso dos trabalhadores dele, não era? As pessoas que se viram ele naquela época, e às vezes eu não tinha nem, como o Guilherme está dizendo, tinha a compra da patente, e tinha lugar, naturalmente, que já, como acostumou-se a chamar o dono de engenho como coronel, né? Chamava... Provavelmente, inclusive, ele é irmão de Timoleão Maranhão. Ele é irmão do primeiro prefeito.
Então ia existir um parentesco, né? O Timulião, irmão de José Maranhão. Maranhão. Quer dizer, às vezes o poder ele perpetuava, né? Entre si. Familiar. Aqui também existia Francisco Gomes de Araújo Sobrinho. É o nome dessa praça. Araújo Sobrinho. Araújo Sobrinho. De frente à prefeitura. Ele fez a Praça Barão de Rio Branco e a usina elétrica. E é o pai de Leôncio Gomes. Quer dizer... Nome de um colégio, né? De um colégio. E dono também da usina Capibaribe, né? Que é aquele prédio ali de lado da Mob Brasil. Que é a antiga Norcola. Então a gente vê que naquela época também, sabe, professor, já existia assim uma perpetuação, né, de poder, né? E eles passavam de um para o outro, né? O que não... Se a gestão for boa, né? Não tem o que questionar. A gente teve aqui coisas boas e coisas ruins, né? Eu acho que o poder da gente é o poder do voto. A história dele se mistura com o próprio início do município, né? Você tem essa ligação, né? Porque assim, de 1890 a 1992, né? Aí você diz assim, Guilherme, São Lourenço foi emancipado em 1892. Por que no Brasão tem 1890? Porque naquela época, Brito, existia uma junta de conciliação. Para criar o município, o Carneiro Leão, que é essa rua ali, de lado da prefeitura, onde Dona Rosa Rendal morou, ali é a rua Carneiro Leão. Ele foi, eu considero o primeiro prefeito, sabe, professor? E ele nem está aqui, porque ele era intendente e ele criou uma junta. Durante 2 anos ele criou uma junta. Inclusive, quando eu estava apresentando no final do ano, o cara disse, por que tem 1892 ali, no Brasão tem 1890? Né? Esses 2 anos. Esses 2 anos de hiato aí. Aí eu expliquei. 2 anos, São Lourenço ficou sem prefeito. Ficou uma junta de conciliação. Como fosse um conselho, né? Até criar o município, né? Quando criou o município em 92, aí colocou Timulião Maranhão, né? Que ele passou até, inclusive, pouco tempo, porque uma instabilidade política muito grande naquela época, né? Porque eles não eram prefeitos, eram intendentes. Tem prefeito ali que só passou 2 meses. Inclusive, eu falo isso na apresentação lá. Teve prefeito que passou 7 anos. Na época de hoje, mais conhecido como biônico. Porque assim, você tinha que estar bem conjugado com o presidente da República, né? O presidente disse, Brito vai ser prefeito de Paudalho, Jacaúna vai ser prefeito de São Lourenço. Aí você tem que estar ali conciliado comigo. Se você não tivesse, você passava 2 meses. Se tivesse, passava 7 anos. O Carneiro, tem prefeito lá que eu mostro bem, eu nem coloquei os meses, mas aqui só foi 2 meses. Aqui foi 7 anos, 6 anos. Muito interessante isso aí, né? Agora não, né? Agora, graças a Deus, a gente tem o poder do voto. Agora, a gente, de 4 em 4 anos, a gente decide. Mas essa era da cana aqui, sabe, professor? Até o final da era Vargas, 1945, foi um período muito difícil. Muito difícil. Justino Epaminondas é o 4º prefeito de São Lourenço. Ele comercializava escravos. Ele trazia escravos de Minas Gerais, levava para a Bahia como prefeito do município. Quer dizer, ele usava do poder, né? Quer dizer, o Carneiro da Cunha, que é daquela rua por trás da Casa de Saúde, né? Renato Carneiro da Cunha, ele passou 7 anos, porque ele era muito ligado ao presidente da República. E também a Data Barreto, né? Que era o governador daqui na época. Então ele andava de dirigível, inclusive na foto dele lá, ele tá com chapéu e tal. Ele fazia festas grandes, entendeu? Aqui em São Lourenço, era um dos primeiros que teve carro. Então, nessa época aqui, Brito, eu pesquisei muito, essa época da cana, até 1945, que teve o primeiro prefeito, que foi o cara da farmácia lá, né, o Henrique Mafra. Até essa época, era um período muito difícil, professor. Muito difícil, porque muita coisa aqui que era para se desenvolver no município não desenvolvia. Também tinha isso que Guilherme está dizendo, professor Jacaúna. A gente tem que levar em conta que tudo naquela época era indicação. Tanto do presidente, como ele chegava para você e dizia, Guilherme, você é prefeito, você é o que toma conta lá da cidade. Indique lá, né? Quem é que vai tomar conta disso, daquele local. Quer dizer, naturalmente, isso, naquela época, as indicações eram levadas para isso. Por quê? Pelo poder. Tanto do presidente, ou o presidente dizer a Guilherme, no caso, se Guilherme fosse na época um indicado dele, dizer, você tem todo o direito de indicar quem você quer lá, para lhe ajudar lá. Quer dizer, era posto dessa maneira. No livro de José Maranhão tem aqui, membros da junta de instalação do município. Aí tem, doutor João Severiano Carneiro da Cunha, tá vendo? Ele aqui no meio. Sim. Ele era o presidente, né?
E ele não aparece aqui no laudo aqui dos ex-prefeitos, mas eu considero como tal, porque ele pegou o município, né, e começou a fazer uma junta de conciliação, né, fazer uma junta, montar... Dali que começou... montar, né, fazer a regra não, né, fazer os conceitos de cada município, né. Aí aqui começou Francisco de Paula Corrêa de Araújo, que era vogal, e José Duarte de Albuquerque Maranhão, também vogal. O titular era só ele. Inclusive, o Passo não é onde é hoje, né? Era ali atrás, ó. Sim. Era ali onde Tarcísio trabalha, né, na infraestrutura. Onde foi a junta militar há muito tempo. 1890 até 1911, ela passou 21 Por trás anos. da igreja. Passou 21 anos aqui, né, nesse prédio. Então, aqui existiu a junta. Inclusive, aquela praça ali, atrás da igreja, é Sina Lapenda, né? Mas não era aquela Praça Sina Lapenda. O nome era Praça João Severiano Carneiro. Aí, depois que José Lapenda assumiu, trocou o nome da praça e colocou Sina Lapenda. Mas aí ele disse assim, não, já que eu vou tirar o nome da praça, eu vou fazer uma rua. Aí fez aquela rua lateral ali, onde até Micoíba mora, né? Tem aquela rua substituiu. Ali. Substituiu. Porque aqui tem um erro, sabe, professor Jacalma e Brito? Assim, se tem uma praça Guilherme Santiago, deixa aquela praça. Sim. Vai fazer uma praça, nome de Brito. Aí tira o meu nome e bota o nome de Brito. Não faz outra, pô. Sim. Porque Guilherme Santiago, ele teve um mérito. Uma participação em alguma coisa, mas teve. Teve um mérito para estar ali. Eu cito muito aqui Rodrigues. Rodrigues, ele foi vereador durante 7 mandatos, né? O que é que tem aqui no nome dele aqui? Nada. Posto médico, uma rua, né? Não tem. Nada. Recentemente colocaram uma placa lá na Câmara de Vereadores, uma sala lá, né, em homenagem a ele, né? Mas é pouco. O vereador Leonardo. Para um homem que viveu para o povo, né? É um homem muito conceituado no município, 7 vezes vereador, né? E não tem nada. Tem um posto médico, alguma coisa assim que... Gente com muito menos tem, né? Eu tenho uma experiência, você falou sobre isso, é interessante. Eu estava na casa dos meus avós, quando eles vivos, né, era bem jovem, estava doente lá, gripadaço, sabe? Bem doentinho. Aí minha avó disse, eu vou levar você no fulano. Era o Rodrigues, sabe, de lá, né? De outro lugar. Aí o cara, toma isso aqui. Não era nem o médico, era o farmacêutico. Né? Mas claro, entendeu do negócio, não era um absurdo, não. Ele disse, olha, toma essa... Eu tomei e fiquei bom rapidamente. Eu disse, poxa, eu estou dizendo isso pelo seguinte, há pessoas que são extremamente próximas do povo. Eu não estou dizendo que o médico hoje não seja, mas ele é muito mais... Você precisa ir até o hospital, sei lá, tem um monte de burocracia, por um motivo ou por outro, não importa. Mas alguém que lidava com isso, você batia na porta da farmácia e dizia, olha, eu posso lhe ajudar, não tem médico, eu vou fazer aqui o que eu posso. O exemplo que você está dando, Jacaúna, né? Hoje a pessoa que também, e eu fui tratado por ele, João Clínico. Meu tio, irmão do meu pai. João Clínico, farmacêutico, ali no centro de São Lourenço. João Clínico Bezerra. Tinha uma farmácia e tanto quanto o Rodrigues, ele, no caso o Rodrigues tinha outra atividade, ele tinha farmacêutico, mas naturalmente, quem não passou por João Clínico, né? Exatamente, quem não passou por João Clínico lá em São Lourenço, eu passei, né? Eu passei por João Clínico que realmente prestava um serviço muito importante na sociedade de São Lourenço naquela época, tanto quanto o Rodrigues, né? E é outro que você hoje não vê. O João Clínico também com alguma coisa relevante no nosso município. Ele, inclusive, ele chegou a ser prefeito, né? De São Lourenço, né? Porque o Josué Pereira se candidatou a deputado estadual, e ele era o presidente da Câmara e assumiu. Né? Assumiu um mandato tampão. Um período. Inclusive, essa praça aqui, ali na Praça da Macaíba, foi ele que fez. Foi ele que fez. Então, ele também tem um legado, né? Muitos anos também foi vereador. E nessa época eu era muito novo, né? Mas... Meu pai sempre falava também de João Clínico Bezerra. E ele chegava até ele mesmo produzir remédio lá. Porque naquela época não tinha essa coisa de laboratório. É o que a gente entendeu, tipo, farmácia de manipulação. Né? Aquelas garrafas. Ele entende, sabe como funciona, né? Aquelas garrafadas, aquelas coisas, né? Aquelas garrafadas, aqueles negócios, né? E o pessoal tomava e ficava bom, né? Eu pelo menos, vai depender de médicos que, né, você não tinha quase nenhum acesso, você morria, né? Você ia ter problema. É verdade. E naquela época também tinha a dificuldade do acesso, né? Todo mundo não tinha essa disponibilidade de hoje, né? Que hoje você tem, mas naquela época eu tinha, e outras pessoas naquela época tinham, e utilizava justamente essas duas pessoas que contribuíam de uma certa maneira, né? E contribuía bem para fazer a saúde de São Lourenço, né?
Deixa eu voltar um pouco no tempo, a gente vai para esse momento de novo, mas deixa eu voltar um pouco no tempo. São Lourenço não existe desde a sua emancipação. Desde a emancipação, sim, né? É verdade, né? Do começo aí do século XIX, né? Ok. Mas muito anteriormente, época da colonização, você tem encontro de portugueses com indígenas aqui, você tem início da cidade em outro lugar, que não é o centro, né? A gente começa pro lado de lá, né? E não por aqui. É claro, com o desenvolvimento das estradas, com outros municípios que têm importância maior do que o nosso, no sentido do passado e do presente, essas estradas correram daqui para lá, digamos, do Recife para cá. Mas antes a rota era outra. Antes havia essa outra junção. E numa época em que você tinha como início da freguesia, além das casas em si, prédios históricos como as igrejas. Nós temos 2 igrejas assim bastante antigas. A mais antiga, Matriz da Luz. Lembro de um evento que eu lhe convidei, né? E você pôde explicar bem. Eu quero que você desse retorno agora, ainda dá tempo, né? De falar sobre isso. A gente trouxe. Olha, lá naquele colégio, os alunos que alguns. Pronto, um deles vem, espero que venha para cá na próxima quarta-feira. Hoje ele é professor, esse aluno. Né? É empreendedor. E ele participou daquele evento. Eu vou trazê-lo aqui para ele falar da sua própria experiência hoje como professor empreendedor, professor de judô, inclusive. É um rapaz que assim, venceu na vida, sabe? E ele tem muita saudade daquele encontro. Ele sempre recorda, olha, nós conversamos com o Guilherme, conhecemos tudo sobre a igreja. Então, pega dessa parte aí, Guilherme. Uma coisa bem interessante, sabe, Brito e Jacaúna? São Lourenço, pelo menos pelo que eu pesquiso, São Lourenço começou por Muribara. Sim. Né? Porque tem assim, Lourenço de Muribara. Eu creio pela proximidade com Matriz da Luz. Porque normalmente a gente não ia pela essa estrada Matriz da Luz, a gente entrava ali por aquele condomínio novo, né? O Reserva, né? Reserva. Inclusive tem a Luísio, que é lá de Matriz da Luz, que toma conta lá de tudo, lá em Matriz da Luz. A Luísio chegou, Matriz da Luz tinha 100 casas. Né? Quando eu levo, inclusive, o pessoal para lá, ele me auxilia muito. O Aloysio, ele mora bem próximo ali E ele sempre falava, Guilherme, eu ia e voltava da procissão 10 de agosto lá pelo Reserva. Quando dava de cavalo, ou então ia a pé. Ele vinha de manhã, assistia a missa, quando terminava, voltava. Então, professor, eu fico pensando, uma igreja que tem 486 anos, como chegou aquele material lá? Não é? Porque naquela época não tinha esses andames, não tinha tanta escada, dificuldade não tinha caminhão, não tinha... Poxa, é uma coisa que... Uma igreja que se viu até como um hospital, né? Porque na Guerra dos Holandeses, teve na guerrilha ali, né, nas tabocas, que teve gente que ficou ferido dentro da igreja. Ele mesmo cita um fato que, segundo alguns bem antigos, que escuta choro lá dentro da igreja, inclusive o choro de criança dentro da igreja. E lá tem restos mortais também dentro da igreja. Por quê? Porque antigamente, professor, assim, era um status, sabe, Brito? Você dizia assim, meu pai está sepultado, está enterrado dentro da igreja. Aqui a gente tem Hermínio Moreira e tem Timoleu Maranhão. Os restos mortais estão dentro da igreja. Não que eles foram sepultados dentro da igreja. Sepultavam em algum cemitério, depois trazia só os ossos para cá. Naquela época era assim. Né? Então, professor, esse ato aí que existe, né, de mais de 300 anos, né, quer dizer, existe uma coisa muito interessante. Os índios tupinambás, eles pegavam o pau-brasil e chamava pau de fogo, né? Porque realmente ele parece um fogo, né? O braseiro, né? O vermelhão. O vermelho, né? Então, ele dizia era o pau de fogo. Então, o português, ele mandava o índio cortar, colocava ali, inclusive onde é o bote, né? Que passa para o Parque Caparibe. Ali era navegável, né? Aí colocava ali nas barcas e a barca descia lá para a várzea. Quer dizer, e era muito interessante. Pelo corante, né? Pelo corante, porque era um vermelho, né? Para esse vermelho aqui, ó. Lá na Europa não tinha, né? Você cortava para esse corante. As senhoras dos engenhos tal, lá da Europa gostavam desse corante. E depois a gente foi descobrindo que não é só o corante, né? Hoje aquele líquido está sendo por mal de Alzheimer, até por câncer está sendo pesquisado aquilo ali. Eu até falo isso sempre lá na prefeitura, que tem um bocado de pau-brasil lá assim, eu sempre falo isso aí. A indústria farmacêutica agora tomou um rumo, né, que até questão de menopausa, tudo, eles estão pesquisando com aquilo ali. O chá da casca também, sabe, Brito? Para diarreia, para tudo. Quer dizer, é uma riqueza muito grande que a gente tem no pau-brasil. E graças a Deus, sabe, professor, que a gente não pode entrar na reserva. Isso eu acho tão bom.
eu tive lá com o Adalberto, a gente teve que pegar uma autorização lá na Universidade Rural. Porque eu acho importante, sabe, Brito? A conservação. Porque se deixar aberto, o cara vai lá, foi até um badoque. Teve um dos meninos da escola, Ariane Suassuna, menino é parada. É verdade. Depois a gente vai entrar nesse no passe para cidadão, né? Um deles disse assim, ele até me chamou do professor. Professor, se deixasse tudo aberto, o pessoal fazia até fogueira. Eu não duvido, não. Verdade. É verdade, né? E eu mostro o líquido lá e digo, olha, isso aqui pode salvar seu pai, pode salvar sua mãe, né, do Alzheimer, do câncer, né? Aqueles estraus, aqueles violinos, os melhores do mundo, é feito também pela madeira. É uma madeira, Brito. Riquíssima, né? É uma madeira que ela, até propriedades medicinais, não apodrece e não dá inseto. A casca e o pó. A riqueza do que é, né? Eu até deixei isso aqui bem para a gente também trocar essa ideia. Isso aí lá para frente, mas você fica tão ansioso que a gente vai. Mas não se preocupe, não. Tem tempo, né? Tem sim, tem bastante. Tá. E assim, por ter menos, deixa eu mandar um abraço aqui, inclusive para o Luiz, que ele tá adoecido, né? Então, mas ele tá acompanhando a gente. Um abraço, Luiz. Lá pelo Instagram. Luiz, muito obrigado, viu? A gente deseja que você melhore e esteja aqui conosco na próxima quarta-feira, os demais também. Mas deixa eu ainda pegar um pouco do que você está falando aí. O Brasil, no período da colônia, passa por 3 produtos, né? Por três matérias-primas, né? Você tem o ouro, na época do arcadismo, eu costumo dizer isso nas aulas. Você tem a cana-de-açúcar no barroco, mas o primeiro produto levado ou trabalhado aqui é o próprio pau-brasil. Com tudo isso que você disse, quando os portugueses estiveram aqui logo no início, a ideia era buscar riqueza. Não era só isso, não. Realmente, as pessoas só falam disso, mas não é verdade. Também estavam atrás de catequizar pessoas, né? Havia 2 princípios, 2 ideias, né? A busca espiritual e também a busca material. As duas andavam juntas, até porque quando as naus chegaram aqui, eu só estou falando isso para fazer um pano de fundo do que você está dizendo. As bandeiras que você vê nos desenhos, né, com a cruz de Vasco da Gama, né, o pessoal diz que é do time, né? Não, antes de Vasco da Gama era o explorador, né? Essas bandeiras com aquelas cruzes gamadas pertenciam à Ordem de Cristo, que eram dos antigos templários. Então, os cruzados vieram para cá também, através das navegações. Então, o que significa? Quando eles chegam aqui, estão em busca de alguma coisa, de alguma riqueza. Eles não acham porque isso está no sertão. Depois foi descoberto com as bandeiras, né? Porque eles precisavam penetrar bastante. Então, do que é que o Brasil dependeu por muitos anos? Pelo menos uns 40 ou 50 anos, logo no seu princípio, né? Porque houve depois as capitanias hereditárias, aí daí começou a surgir também a exploração da cana-de-açúcar. Mas a partir disso, é o pau-brasil. O pau-brasil é um elemento importante da nossa civilização, do início dela no Brasil, dessa junção entre índio e europeu, essa mistura fina que o brasileiro tem, claro, também tem o negro, mas veio depois, né? Aí você tem o índio e o europeu branco, vamos dizer assim. Então, eu entendo, esse é o meu ponto de vista, que a gente valoriza pouco a própria árvore, porque ela é a árvore do início do país, é a árvore que indica que o nosso país é o que é. Ok, chame Ilha de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, depois Brasil, Brasa, por causa do pau-brasil. Então, a gente encontra também o pau-brasil em outras áreas, não só na reserva. Eu sei que em alguns lugares aqui do centro, nós vemos também, talvez até para o ouvinte curioso. Poxa, assim, ok, lá tem bastante, não deve se destruir, tá tudo certo. Mas aqui pelo centro a gente também encontra, né? E uma coisa, sabe, Brito, que eu acho interessante, a gente acha no município. Teve uma capacitação de uma escola municipal, viu, Brito? Lá em Itamaracá, uma capacitação. E a menina queria levar uma muda de pau-brasil para fazer uma demonstração lá. E queria também algumas coisas que eu tivesse para levar. Aí eu tenho um acervo muito bom, né? Aí eu dei uma cabeça do urso, eu forneci essas moedas, algumas coisas assim. Mas eu tive dificuldade de arrumar um pau-brasil. Tive dificuldade. Aí você diz, mas Guilherme é a capital nacional do pau-brasil. Mas a gente tem dificuldade. Aí eu precisei vir aqui no meio ambiente, e acionei umas pessoas e tal. Aí vim aqui no antigo Codai, precisei ir lá em Tiúma, né, no Codai. Quer dizer, você vê, eu fui uns 4 ou 5 lugares. Uma muda era? Uma muda. Então, assim, se chegar um turista, se chegar alguém de fora, dizer assim, poxa, São Lourenço é a capital nacional do pau-brasil. Eu queria levar uma muda de pau-brasil. Pensa aí vocês dois, onde vocês vão captar uma muda de pau-brasil. Quer dizer, fica aquele negócio, aquele ato. Né? Você é a capital nacional do pau-brasil
e você tem dificuldade de expandir o pau-brasil e mostrar que você é, né? Mostrar que você é. E até essa questão da universidade rural, deles não deixarem assim nem entrar, tudo, eu creio que o município devia se aproximar um pouco mais, sabe, Brito? Aproximar um pouco mais para... Até combinar, né? Veja só, vamos de forma consciente, de uso racional, captar essas mudas, distribuí-las de tempos em tempos, tê-las disponíveis para que quando alguém precise a gente possa com facilidade. Veja, eu desculpe atrapalhar rapidamente. Não. Eu penso assim, no sentido de quando alguém quer organizar alguma coisa, olha, você está me apresentando um problema e eu posso resolver. Ele não é insolúvel. Não. Ele pode, assim, levar um certo tempo, ok? Mas ele pode ser resolvido. Então, você está trazendo essa ideia, eu vou dizer, o que eu vou fazer a partir disso? Então, eu acho que isso é muito válido. Dizer, olha, essa dificuldade existe, como é que a gente resolve? Brito. Pegando um gancho disso, eu acho que podia até, isso é claro, em termos de sugestão, né? Até em termos de para vereador, até para o pessoal da Secretaria de Cultura, o próprio prefeito, né? O pessoal que tem acesso, de ter uma comanda de dar um urso, né? Um urso, que é uma tradição alaúça, também ter para o cidadão ou aquela pessoa veio ao município e levou algo, né, da capital nacional do pau-brasil e não levou o pau-brasil. O que é porque é chamado. Naturalmente, devia ser, de uma maneira ou de outra, Guilherme, uma casa de sugestão, que você tem acesso a essas pessoas, podia dizer assim, claro, dá uma comanda à pessoa, qualquer comanda, né? Um ursinho, um negócio de carnaval, alguma coisa relacionada ao município, mas também tem uma muda de pau-brasil para a pessoa se lembrar, quando ele olhar o pau-brasil, se lembrar não só do ursinho, mas daquela demanda que ele foi em São Lourenço da Mata. Por quê? Porque ele tem uma muda de pau-brasil. Assim que Vinícius assumiu, Jacarno, o secretário de turismo, né, que na época não é mais de Recife, ele veio e Antônio Carlos Muniz fez um de acrílico. Acrílico. Ficou um negócio bem bonito. E até então, as comendas, tudo, era o pau-brasil. Aí, posteriormente, mudou para o urso. Entendeu? Que poderia continuar. Também. Agora, eu estou dizendo agregar mais esse conhecimento. Entendeu? A terra da Relaúsa, a terra dos ursos, tudo bem. Aproveitar nessa demanda esse lado também. Não é? Porque se fala, você estava em São Lourenço, você foi na reserva para o Brasil, você não ganhou. Eu não ganhei, até aqui, ó. Eu fui lá e fui, né? Me deram também uma muda de pau-brasil, porque naturalmente ele vai lembrar, né? Aquela praça ali na Praça do Interior, que a gente pega o ônibus do interior, ali é a Praça Roldão da Figueira Fontes, né? O apóstolo do pau-brasil. E tem só o busto dele, né? Só o rosto. Mas não tem nada assim que tenha... relacionado ali uma placazinha embaixo, alguma coisa assim, era interessante, né? Até a filha dele teve aqui hoje, Cristina, porque hoje teve a abertura, né, da Semana do Pau-Brasil, que vai ser agora dia 3 de maio, né, que é o dia do Pau-Brasil. Então teve uma missa hoje, então a Secretaria de Educação até faz alguma coisa, sabe? Mas é pouco, sabe, Brito? É pouco, pela relevância que o professor Jacarno fez aí. Pela importância que isso que eu até aprendi agora também, e pelo nome da cidade, né? Capital Nacional do Pau-Brasil. Né? Exatamente, porque como é que você vai para um lugar e tem várias importâncias, como a Alaúsa, e é para continuar, não é para tirar. Eu estou dizendo agregar algo mais. Se a gente tem um nome, capital do Pau-Brasil, por que não ter a obra-prima ali, dada a pessoa, para a pessoa, quando for no canto, você tem em São Lourenço? Tive. Aqui eu ganhei isso aqui, que é a Laúça lá, de São Lourenço, mas também ganhei lá uma plaquinha ou um negócio bem feito, não é? Qualquer tipo de coisa, um vasilhame, qualquer coisa, levado com um nomezinho bonitinho. Inclusive, essa professora, ela não trouxe mal para o Brasil. O Brasil ficou em Itamaracá. Porque teve uma pessoa que pediu. E uma pessoa realmente de alto escalão da Prefeitura Municipal. Pela dificuldade de não ter essa muda lá em Itamaracá. Eu achei tão interessante, sabe? Era assim, Guilherme, mais eu tivesse. Se eu tivesse levado umas 5, as 5 tinha ficado em Itamaracá. Poxa,
Quer dizer, uma coisa tão. Não é pra gente assim, né, professor? É uma coisa tão simples, né? Mas levou o nome da cidade, né? E deixou lá uma coisa que. Guilherme, eu trabalhei, para você ver a importância do jeito que é, e das lembranças que são, né? Tive um amigo que trabalhou comigo na Amor Brasil, e ele chamava de Carioca, é do Rio de Janeiro, ele, sei o quê. E ele morou muito tempo no Rio e veio para aqui trabalhar, e depois de uns 10 anos, 15 anos, ficou aqui, amou Pernambuco. Mas por problema familiar, teve que viajar. Então você sabe o que foi que ele levou para lá? Um disco de Cleudonor Germano e Capiba. Quando ele olhava, ele dizia, Pernambuco, você é meu. Por quê? Porque aquilo, naquele momento, representava para ele a lembrança de Pernambuco, né? Muito bem. Né? Quando ele trabalhou com ele. Eu trabalhei com ele em Vila da Fábrica e ele disse, pô, eu vou levar isso aqui. Ou vai levar isso aí, vou embora, problema familiar, tem que ir embora. Eu disse, vai levar alguma coisa de Pernambuco? Ele disse, vou levar 2 discos. Um de Cleudonor Germano e um... Nem, não é por causa de carnaval, nada não. Para me lembrar de Pernambuco, do frevo, essas coisas, para me lembrar que eu tive aqui e gostou muito de Pernambuco, e ele só foi-se embora nessas condições de ter ido mesmo. Mas não, ele tinha ficado. Professor, adiante que a pauta é essa aqui. Bora, a gente vai. Deixa eu ir para o intervalo do apoio cultural. E, Luiz, na volta eu pergunto, tá? É só para adiantar, bora para o intervalo do apoio cultural. Você que está aí no Instagram, a gente pode, de vez em quando, encerrar aqui, porque o Instagram só permite 1 hora, né? Sim. Depois ele fecha. Mas eu abro de novo, tá? Fechando aqui, eu abro novamente. Mas no YouTube você pode continuar acompanhando e, claro, pelo Dial também. Volto já já com o nosso The Noitecast, conversando com o Guilherme Santiago. The Noitecast, Nada Mata FM, no comando do professor Jacaúna Medeiros e convidados. São 19h05, ainda aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Olha, eu vou pedir daqui a pouco a Guilherme que quando começar, só para o pessoal dar uma olhada, né? É só apontar para lá os livros que a gente vai dar uma olhadinha aqui. É só para ficar exposto, para o pessoal saber do que está sendo tratado. Mas nada assim, nada complicado. Mas antes disso, eu vou registrar aqui a pergunta do Luiz, que ele colocou aqui o seguinte. Pergunte para Guilherme aonde era o antigo cemitério de São Lourenço. Não. Aonde era o antigo cemitério de São Lourenço, se era na caixa no prego, alguma coisa assim, né? Alto Santo Antônio? Antes Santo Antônio? Tinha alguma coisa nisso? Ou não, tinha corpos enterrados aqui atrás da praça Leão Coroado, aqui onde era o CDL. Ali tinha bastante gente, mas o cemitério, que a gente dizia assim, vai ser enterrado lá na baixa do cemitério. Eu via muito isso. Era tão longe, né? Era muito longe, né? Foi criado. Hoje em dia, o cemitério está no centro, né? No centro da cidade. Era na baixa do cemitério, não tinha esses carros, a gente tinha que ir empurrando aqueles carrinhos, né? Que ficava aqui na Brancenta, inclusive ficava ali, onde era o CDL, que é conhecido como beneficente. Sim, agora, veja só, você estava mostrando uma coisa aqui que logo me chamou a atenção, mas a gente vai prosseguir. Certo. Você tem um livro aqui, Alto de São Lourenço. Gente, quando ensina literatura, e nós falamos da época, isso, perfeito, e nós falamos da época colonial, uma das pessoas que contribuiu para o crescimento do país foram os jesuítas. Eles estiveram aqui junto com os outros, né, portugueses que estiveram. E José de Anchieta foi uma pessoa tão importante, porque ele começa o colégio de Piratininga, porque a ideia da igreja não era só rezar ou catequizar pessoas, mas também era educar. Educar no sentido da escolarização, né, nesse sentido. E isso foi empreendido nesse colégio de Piratininga. O colégio de Piratininga se torna, né, o que é São Paulo. O embrião de São Paulo começa nesse povoamento que os jesuítas fizeram, entre eles o José de Anchieta, era o famoso escritor da areia, porque não havia muito papel na época, então ele queria expressar os seus pensamentos de alguma forma escrita, então ele colocou na areia. Algumas pessoas registraram alguma coisa disso. E é claro que boa parte do que ele escreveu se tornou livro, como esse aí que o Guilherme está mostrando. Guilherme, fica à vontade. É muito interessante, porque assim, a gente conhece São Lourenço pelo martírio dele, né? Porque São Lourenço, ele nasceu em Huesca, né, na Espanha. Ele era ajudante do Papa Sisto, e o Valeriano, que era um tirano na Roma Antiga, decapitou o Papa Sisto. Porque naquela época tinha muito problema, né? O Roma tinha muito poder, né? Decapitou. E disse a São Lourenço, que naquela época São Lourenço tomava conta da riqueza da igreja, era ajudante do Papa Sisto.
Disse, olha, eu matei o Papa Sixto e você tem 3 dias para trazer todas as riquezas da igreja. Aí ele teve 3 dias para isso, professor. Mas ele não fez. Ele distribuiu com os pobres e levou concho, cego, aleijado. Disse assim, ó, a riqueza da igreja é essa aí. Então, o Valeriano, com muita avareza, com muita raiva, colocou uma grelha e matou ele na grelha. Inclusive, ele está sempre com a grelha na mão. E aqui, o Padre Anchieta, muito sabiamente, né, como você mesmo sabe disso aí, professor, ele pegou um clássico, né, porque isso é um clássico da literatura, né, e fez isso aqui em livro. E a gente vai pesquisando, vai procurando em sebo, vai procurando em outro lugar, em editora, e depois está bem pertinho da gente. Né, e a pessoa não valoriza. Né. Hoje, quando eu levo isso aqui para uma escola, as professoras ficam tudo, né, e ele diz aqui, ó, aqui é o tema, né? Depois do martírio de São Lourenço, Quaixará era um indígena, e aos seus criados, Aimberê e Saraiva, para ajudar a pervertar a aldeia. São Lourenço a defende, enquanto São Sebastião, também, né, naquela época, sempre se falava em São Sebastião, aprisiona os demônios. Um anjo manda um sufocare, Décio e Valeriano. Valeriano foi o que mandou matar ele. Imperador romano. 4 companheiros se aproximam para auxiliar os demônios. Os imperadores recordam façanhas quando Aiberê chega. Quer dizer, você vai lendo isso aqui, professor, e você vai viajando no tempo. E ele, com muita gravura, tá vendo? Até dos índios tupinambás. Tem um aqui muito interessante, professor. Uma das gravuras aqui, depois eu queria até que o senhor botasse aí para as pessoas focalizarem, né? Uma passagem aqui de São Lourenço. Pronto, aqui é a avareza de Valeriano. Né? Valeriano era esse aqui, ó. E ele também foi tomado pelos índios aqui, né? Pelos índios, principalmente a Emberê, né? Que na época, pedindo desculpa também aqui. Professor, é uma coisa fora de série. Esse livro é fora de série. A gente viaja no tempo. Que Valeriano também consta também São Lourenço, né? no hino, né? No hino também, de São Lourenço. São Lourenço não temeu o terror do Valeriano, e todo o povo que é seu não teme nenhum tirano. Então, professor, às vezes a gente está com a história bem pertinho da gente. Ao lado. Bem pertinho, colado da gente. Porque eu digo uma coisa ao senhor, professor, e a Jacaúna também, e a Brito também. Informação é diferente de conhecimento. Certo. A informação, hoje você pega um celular, coloca aqui, quem foi São Lourenço? Aí você tem informação. Mas o conhecimento, você tem que vir para aqui, ó. Entendeu, Jaconão? Você tem tanta razão nisso. Informação é diferente de conhecimento. Informação é coisa de momento. Informação você quer saber o nome de uma rua, vai ali. Tudo certo. Mas conhecimento você tem que vir para cá. Mas saber o nome da rua e a importância que a rua tem, ou o nome do que representa aquele nome na rua. Você pode pesquisar aí. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Ele veio de quê? Veio de Uber, veio de jumento, veio de metrô, veio de avião. Trem, de avião. Aí você vai ter que vir para cá. É verdade. Não, você está dizendo isso e me ocorreu uma lembrança de algum tempo atrás, quando a rádio ainda era lá naquela rua ali, né? Nova Esperança. Nova Esperança. E a gente estava falando sobre caju e castanha. Eles são daqui, né? Mas havia registros na internet de que eles eram de Jaboatão. Aí uma vez até alguém ouvindo rádio, é claro, foi uma pergunta qualquer, não estava fazendo nenhuma confusão. Eu disse, olha, mas eu já li, eu me lembro que a pessoa publicou isso, né? Perguntou isso. Olha, mas eu li aqui que nesse lugar, eu disse, olha, não. O que vale a fonte primária, né? É a própria pessoa, né? Eles mesmos contam isso, eles mesmos têm. Então, veja, você tem toda a razão ao dizer informação e conhecimento. Às vezes a informação está equivocada mesmo. Alguém pode, sei lá, eu tirei da minha cabeça isso aqui, colocou. Não, você está mostrando uma coisa aqui que é fato. Eu tenho uma coleção de moedas e de cédulas muito boa. Inclusive, eu posso até depois trazer aqui, inclusive de outros países. Nesse caso aqui, Brito, é só de Tiúma. Mas, assim, professor, veja o que é informação, veja o que é conhecimento. Existe um programa na Rede Globo chamado daquele, quem quer, um milionário, Luciano Huck, né? Estou entendendo. Não 1 milhão. Que a pessoa quer chegar lá a 1 milhão, né? 1 milhão. O rapaz estava com 150 mil.
E para dobrar para 300 mil, teve uma pergunta. Antes da Constituição, como era o nome do Brasil? Aí estava eu e Mônica na sala. Eu disse, República dos Estados Unidos do Brasil. Sim. Naquele momento eu ia ganhar 300 mil reais. Ele não soube. Aí aqui, Brito. No dinheiro tinha... República dos Estados Unidos do Brasil. Aí ela disse assim, por quê? Aí... Porque tu sabe, amor. A informação tem, agora tem o conhecimento. Porque tu sabe, amor. Aí eu fui lá em cima, que lá em casa é um duplex, peguei, que eu comprei um porta-moeda e porta-célula. Quem quer ser milionário, é o nome do programa. Aí eu disse, por causa disso aqui, ó. Porque nessa época aqui, o Brasil queria muito imitar os Estados Unidos, até no nome, né? Na cultura, na arte, tudo queria. Porque quando eu pego uma cédula bem antiga, professor, eu olho tudo. Eu olho o que é que sai isso aqui, ó. Isso aqui é a Escola Naval do Rio de Janeiro, aqui atrás. Quem é esse cidadão aqui da frente? E eu tenho muita, sabe? Muita. Inclusive até o Hélito da Vazia Fria me ajudou, mandou para mim um encarte muito bem feito, inclusive, eu acho que ele tirou da internet, com todas as cédulas em moedas. E quantas já mudaram no país. Talvez ele não atentasse assim, como ele me ajudou. Como ele me ajudou. Aí eu esqueci até de trazer. Eu imprimi e mandei plastificar. Aí quando eu vou para as escolas, eu cito esse exemplo aqui. Entendeu? Porque assim, sabe, professor? Hoje o aluno, ele estuda para passar. Ele não estuda para aprender. Entendeu? No caso desse rapaz aí, ele não tinha nem informação nem conhecimento. Foi. Mas talvez se ele tivesse o acesso ao celular, ele talvez conseguisse. Né? Assim, lógico, o programa não ia permitir, né? Mas se fosse uma roda de amigo assim, ele tinha informação, mas o conhecimento ele não tinha. Aí depois ele ia perguntar assim, mas quem é que está na cédula atrás? Que prédio é esse aqui? Aí ele não ia dizer que era a Escola Naval. Porque ele não tinha o conhecimento. Ele tinha só a informação. Fosse aqueles programas antigamente, né, que tinha também desse tipo de conhecimento, e perguntava aos alunos, né? Tinha a chance de perguntar à pessoa, você vai responder não. O que é que os alunos vão dizer? Aí a pessoa, né, dizia, não, é isso, a resposta Porque a gente entende, professor, quando a gente dá uma palestra ou faz um tour desse no Paço Municipal, quem são os alunos? Entendeu? Às vezes o cara está ali bem quietinho ali, aquele menino é diferenciado. É o que está prestando atenção na conversa. Eu vou voltar agora, viu, professor? Eu vou voltar. Que a gente estava falando da época aqui, né? Da cana-de-açúcar e dos poderosos. O trem, que vou dizer a pergunta do menino. O trem, quando veio para São Lourenço, ele não ia passar aqui por trás, não. Ele vinha de Camaragibe, ia passar pelo Centro Social, pela frente do Engenho Cangaçá, ia sair lá na Nova Tiúma para depois chegar em Timon. Veja como ia economizar. Veja como ia oxigenar o centro da cidade, que a estação central ia ser ali onde é a ETE. Ia cortar, né? Ao passo que ele vai aqui pela beira da linha, veja como ia economizar trilho, né? Tudo ia ser melhor. Mas um dos donos dos engenhos aqui não deixou, não. Veja o poder que esse pessoal tinha. Ele tinha uma influência com o governador, entendeu? Tinha influência até com o presidente da República, que fez até jantares aqui e tal. Então, disse, não, eu não quero que o trem passe aqui, não. Das minhas terras. Supostamente terras. Aí, eu comecei a contar essa história e contar também que o trem era muito bom, carregava muito, tal. Aí o menino ficou calado, né? Ficou calado. Aí depois ele disse assim, ô professor, por que o trem deixou de ser aqui? Como o senhor deu tanta importância ao trem depois que eu terminei a palestra. E realmente, né? Uma coisa que teve uns empresários que preferiam, né, o transporte público, que é até mais lucro para eles, né? Mas aquilo para entrar na cabeça de uma criança de 12 anos, 10 anos, é difícil. Difícil. Principalmente na época de hoje. Você dizer que uma pessoa dessa aqui impediu, teve um poder de evitar isso. De evitar o progresso do país, do município, né? E o negócio é tão, assim, sem jeito, tão absurdo que ainda hoje é um transporte extremamente eficiente. Você tem o transporte de material, de mercadoria, etc, animais pode ser até, e de pessoas. Você podia, inclusive, há pessoas que não têm pressa ou querem economizar, seria uma economia, mas aí a gente sabe que há outros interesses por trás. Mas o ponto é,
às vezes as escolhas, alguém diz assim, é uma escolha técnica. Não é. É uma escolha... É uma coisa pessoal, político-pessoal, né? Não é um negócio inteligente. Mais vaidoso do que dizer que o poder de mandar. Ô, Brito, você vê o modal, né? O modal hoje é só rodoviário, né? Você viu, naquela época da greve dos caminhoneiros, o país parou. Ao passo que se tivesse o trem, né? Você transportava combustível, açúcar, tudo diferente. Pegando o ganho de Guilherme, na nossa época, e provavelmente Guilherme é muito próximo da minha idade, os horários dos trens de passageiro, como a gente pode ter dito, a gente já conhecia os horários. Mas quando passava fora do horário que o trem vinha, a gente já sabia que era de farinha, de açúcar, que tinha sua importância, que ia levar para usinas, né? Tinha seu destino. A gente já sabia que os horários que o trem passava, naquele momento, não era o trem de carga, de passageiro. Entendeu, professor Jocano? Não era de passageiro, não é, Guilherme? Aí era de quê? De carga, que a gente via isso, e como o Guilherme está dizendo. Imagina isso hoje num engarrafamento, numa greve dessa que o Guilherme está dizendo, não é, professor? Dizendo, veja só, a dificuldade que tem, e tendo esse elo de transporte que podia levar com rapidez, e o quantitativo, né, Guilherme, que é muito grande. E também, Brito, a questão da poluição. Né? Também, Guilherme. Bem menos, né? A questão que não passa no centro da cidade, sempre é no descampado. Você vai nos Estados Unidos, até o meu antigo patrão, né, o Cremildo, ele foi para a Rota 66 2 vezes, né? Foi para o lado do deserto, né? E foi para o outro lado de Nova York, que o Rota 66 são 2 trechos, né? Ele fez as duas. Brito teve uma hora que ele filmou lá o trem passando, rapaz, era quase 20 minutos. É enorme. Eu digo, rapaz, isso aqui não é uma montagem, não. Ele disse, não, é um trem transportando. E ele, vários modais, assim, que era combustível, era alimentação, era perecível, era seco, era tal. De cidade grande, né? De Califórnia, Santa Mônica. Né? A gente foi para trás, não foi para frente nisso. Não. Nós vamos para trás. Para você ver como aquele tempo, né? Entre aspas, os senhores de poder, né, evitaram de hoje ter E nem por isso não deixa de ter o transporte também, o rodoviário, né? Que tem, ele até filmou lá, tem 10 faixas. 10 faixas, professor, de veículo, e as 10 lotadas. 10 faixas assim. Se tivesse 20, tinha. Tá. Aqui a gente tem 4, né? Muitas vezes 3, né? Tem um gargalho para 2. Ali na Abdiel de Carvalho mesmo, você vem com 3, daqui a pouco vai para 2. Aí fica aquele gargalo. Lá são 10 com veículo. E não deixa de ter o modal. A sua importância. Claro. Agora, o que é isso? Esse é o piso, a parede? O que é esse material aqui? Quando da construção da barragem de Itapacurá, esse colégio de São Bento e a igreja do Sagrado Coração de Jesus. Porque às vezes a pessoa diz assim, é a igreja de São Bento. Não, o colégio é São Bento, mas a igreja é Sagrado Coração de Jesus e o mosteiro de São Bento. São 3 coisas distintas que existiam lá, né? E eu tive lá 3 vezes. Aí agora em janeiro, na emancipação política, eu tive lá com Beatriz Castro, da Rede Globo. Eu vi e a gente teve que ir lá dentro. Isso aqui não é... Alguns chamam de mosaico, outros chamam de azulejo. O empréstimo de Portugal, né? Brito, me dá essa bolsa aí, Brito. Pois não. Então, isso aí, professor. Acho que foi a chave do carro. Isso aí, professor. Isso aí estava dentro da escola. Você encontrou esse fragmento em uma... dessa sala aí, ó. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Veja que é a sala. Tá vendo? É isso aí. Pode fazer uma comparação do piso aí, ó. Era uma sala de aula. Lembrando que Guilherme trouxe... É bem guardado, bem conservado, né? Para depois não... Num suporte bem... Tá vendo? Adequado para ele. Então, isso aí para mim, professor, isso aí é um osso de dinossauro. Por quê? Porque quando inundou em 1970, todos os anos, na enchente, inunda, né? Agora mesmo, nessa tempo da chuva, ninguém vê nem o cômodo da igreja, né? Tá tudo lotado. Então, são 56 anos de cheia.
Eu já estive lá 3 vezes. Nessa terceira vez agora, eu já vi coisas que não tem mais, sabe, Brito? Porque todo ano vai encher. E uma coisa muito interessante que aconteceu lá, professor, foi assim, não foi só a inundação do mosteiro, da igreja e do colégio, foi ao redor. Ali existia mais ou menos 2.000 pessoas, Brito. Oiteiro de Pedro, Mãe Luísa, Vila Rica, e todos eles, entre aspas, foram mal indenizados. Por quê? Porque naquela época o Denox disse, a gente vai fazer uma barragem aqui. A gente vai pagar a Brito tanto, a Jacaúna tanto, Guilherme tanto. E aleatório. Saia daqui. Aí foi gente para Bonança, foi gente para Chão de Alegria, para Vitória, mal indenizado. Você criava sua cabecinha de gado, tinha uma galinha, tinha uma plantação, Porco. e teve que sair, professor. 2.000 pessoas. No Natal Mágico, a gente abre a prefeitura durante a noite e tinha um cidadão que foi desses aí. O professor, ele chorou lá na prefeitura à noite. Ele disse assim, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu fui para Bonança, da Bonança eu fui para Vitória, hoje eu estou em Matriz da Luz, plantando, mas nunca foi a mesma. Porque, eu até me emociono quando eu falo isso, ele disse, porque naquela época o Denox deu o que era para dar, ou pega ou vai inundar. Então, teve esse problema também. Os sinos, existiam 3 sinos na igreja, né, do Sagrado Coração de Jesus. Era Dó, Ré, Mi, 350 quilos, 650, 950. Os monges beneditinos pegaram esse sino e levaram lá para o Alto da Sé, em Olinda. Esses sinos estão lá na Sé. Inclusive eu estive lá. Esse maior de 950 ainda está no chão. Os outros 2 tocam, mas esse maior está lá no Alto da Sé. Pelo peso? Pelo peso, né? Então, foi até bom, né? Porque os monges tiveram esse discernimento. Quando Beatriz Castro esteve lá, ela fez muitas perguntas que eu não soube responder. Aí ela disse, Guilherme, o material aqui foi para onde? Virou tudo. Porque aqui, ó, a gente já está vendo alguns esqueletos, tá vendo? Tinha uma coleção, eu não sei a expressão, né? De borboletas também, tem muito grande lá. Eu acho que foi para a Universidade Rural. Tinha muita pesquisa. Isso foi um dos lugares mais importantes do Brasil, foi isso aqui, pô. Tem uma história para contar. Tem, professor, tem. Porque vem muita gente da Alemanha ensinar. O Apolônio Salles, que foi prefeito daqui, veja, professor, ele foi aluno e professor de lá. Você vê, o cara foi aluno, professor. Quer dizer, isso aqui, professor, era uma das maiores riquezas do mundo. Brito, quando eu cheguei lá a primeira vez, bicho, deu vontade de chorar. De ver o complexo que era, pô. Era um negócio fora de série. Pô. Estrutura, né? Fora de série. Aí até uma das pessoas disse, Guilherme, por que não tomba? Não pode tombar porque está dentro d'água, né? Ali você chega, né? Mas depois você tem que voltar. Eu até, sabe, professor, eu não oriento que ninguém vá lá. Entendeu? Você fica ali na prainha, tem uma prainha ali, tem um peixe, você quiser tomar uma cerveja, um guaraná e tal, mas não vá. Porque sem uma orientação, sabe? Porque a gente foi num barco de fibra, mas tem muito barco lá oferecidos de madeira. E só pode levar 4 pessoas por vez. Aí tem gente que vai 6 ou 8 num barco só. Um risco. Leva aquele JBL, aquele negócio, leva fogareiro. Teve um, inclusive, que virou. Entendeu? Porque você vai beber. Porque ele não tem um sentimento assim histórico. Aí vai depredar, né? Aí... No caso, vai para curtir. Quando eu fui lá, tinha até um fogareiro, tinha tudo, sabe? Para ele não... Entendeu? Não tem significado não histórico. Tem a passagem... Eu fico emocionado demais. Dentro da igreja, professor, tem a passagem, que a gente vê muito em igreja também. Na igreja tem a passagem de Jesus, né? Não tem várias passagens. A Via Crucis, né? A Via Crucis tem lá. Tem um púlpito, né? O púlpito dentro da igreja. Os locais que os monges ficavam dormindo. Né? É uma coisa, Brito, que se pudesse, era bom preservar. Sabe? Porque ali é muita história. Pô. E ali, professor, era uma universidade. Era universidade, não era escola, não. Formou universitário, formou doutores ali. Entendeu, Brito? De biologia, de física, de química. Porque eles faziam muita pesquisa genética, sabe, da cana-de-açúcar. É uma coisa fora de série. É uma coisa que me emociona, sabe? Então, aquilo ali, na barragem inundou em 70, né? 56 anos. Então,
o Codai veio para cá, né, que uma parte foi para lá, outra parte do Codai para cá, e lá ficou desativado. Mas aquele complexo ali, onde a gente anda, a gente vai pela BR e entra ali em Bonança. É melhor do que ir puxando de Alegria. Vai para Bonança, quando a gente vai olhando assim, a gente vai vendo aquela coisa linda que é o mosteiro, a igreja e tal, mas infelizmente vai ficar só nessa história e nesse osso do dinossauro aí, que vai ficar. Eu trouxe isso aí porque talvez eu volte lá algum dia, mas não vai ter mais. Não vai. Os banheiros, professor, a gente entra assim e vê os banheiros, tudo, vê as camas, que eles fizeram as camas de concreto, né? Eu acho que até para aproveitar, né? É tão interessante, né? Tem umas camas assim, parecem uns túmulos, mas eram as camas dele. E quando a gente sobe assim o degrau, para a gente ver onde era que ficava o sino, que eu expliquei isso a Beatriz Castro, a gente pega assim nos corrimãos que eram de cimento e já vai ficando. Porque naquela época, isso foi criado há 114 anos atrás, existia óleo de baleia, né? A gente não tinha esse cimento. Sim. Aí era um óleo de baleia. Eu creio até que essa igreja de Nossa Senhora da Luz também foi feita nesse segmento, sabe, Brito? Porque não era cimento. Porque você diz assim, poxa, Guilherme, 56 anos que está sendo inundado e não caiu, né? Hoje a gente vê uns prédios de caixão que tem 10 anos caindo. Né? E um prédio dentro d'água, 56 anos não caiu ainda. Então, são coisas que... É verdade. Muito bem, vamos ao nosso intervalo e tem mais ainda meia horinha para a gente conversar. Agora veja, esse é o encontro de muitos, tá certo? A gente não vai parar aqui não. Por isso que eu estava dizendo semanas atrás, quando alguém disse, Guilherme, eu disse, espera um pouquinho porque demora, né? Demora no bom sentido, então a gente precisa dar bastante espaço para o Guilherme, mas esse não é o único, né? Esse é o primeiro de muitos que a gente vai fazer. Então na volta do intervalo do apoio cultural a gente continua com o nosso The Noitecast conversando com Guilherme Santiago. Estamos de volta às 7h35. Olha, eu estava comentando aqui nos bastidores, isso estava guardado no começo, quando você começou a falar algumas coisas, poxa, deixa eu lhe perguntar, lá no local que você sempre está orientando o pessoal, no Paço Municipal, tem alguma TV, alguma coisa que apresente algo nesse sentido? Tem algum tipo de expositório no Paço? Em todas as salas tem TVs, certo, mas passa as fotos da cidade. A Barra de Tapacurá, a Usina Tiúma, a Igreja Matriz, assim, passa de relance, né? Pelo que eu estou entendendo, já quando está, pelo que eu entendi, já quando está, eu acho que a intenção dele é essa, dizer assim, que ali, além do que você ensina, do que você mostra, ali poderia ter algo mais a mostrar, não é isso mais ou menos? Pelo que eu entendi dele. Ali, o que você não pode mostrar ali, naturalmente, pronto, um exemplo desse, de Beatriz Castro, você podia utilizar lá. Entendi. Você diz, aconteceu isso, a Rede Globo esteve aqui, teve entrevista comigo, a importância disso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mais ou menos é isso que já calma. É para somar, né? E até na sala de monitoramento, né? Que tem uma sala que tem 3 TVs, né? Passa alguma coisa, agora pode passar mais e melhor, né? Melhor no sentido de mais informação, de mais detalhe, porque veja, de novo, alguém pode perder o fio da meada, alguém pode olhar para alguma coisa, e algo nesse sentido ajuda, disso eu entendo no sentido de compreender que a comunicação, a informação para pessoas, a educação, a aprendizagem também passa por aí. A gente aprende quando escreve, quando escuta, quando vê. Agora, a aprendizagem quando vê é muito importante. Quando alguém manuseia alguma coisa, aí é a maior aprendizagem de todas, você consegue aprender muito. Mas se você não tem isso e não pode fazer, a visualização ajuda e muito para a aprendizagem. Então essa pessoa sairá de lá com o que ela escutou, o que você disse e também com o que ela viu. É claro que você mostra alguma coisa, mas as telas podem mostrar muito mais. Eu estava pensando nisso à medida que você estava falando, né, do trabalho bem feito, de uma exposição importante. Agora ela pode ser enriquecida. Em que sentido? Nesses detalhes que estão faltando. Você acha que a memória fotográfica é importantíssima? Exatamente. Podia também ser vídeo, uma matéria dessa, para os alunos saber da importância que tem aquele local que você foi entrevistado por Beatriz Castro. Entendeu? Uma visita que você vai fazer em Olinda, como você foi, você registrar lá, que foi lá, foi convidado pela prefeitura ou pelo órgão de turismo de lá, ou você sai de São Lourenço para você ir em outro canto. Para quem
está ali o Vini São Lourenço, saber da importância daquilo que o outro município valoriza e, naturalmente, quando ela perceber que o outro município está ali convidando para você mostrar o que São Lourenço tem, ela também vai se sentir na obrigação, entre aspas, de dizer assim, pô, se os outros municípios valorizam, porque eu não vou valorizar. Entendeu? Eu acho a importância nisso e, de antemão, parabéns, Jacaúna, por captar. Mas esse detalhe, porque isso vai trazer, e eu acho que, apesar que é muito trabalho para Guilherme, eu acho que o tempo ainda é muito pouco. Eu acho que temos mais para oferecer. Temos mais para oferecer. E Guilherme tem essa capacidade de fazer isso. Agora, justamente é com isso. De repente, um vídeo, de repente aquela criança, aquele jovem não observou, mas eu vou fazer uma pergunta fora desse detalhe. Alguma vez nessas aulas que você dá, alguma criança fez uma pergunta interessante que você não esperava, mas ele fez? Fora essa criança que falou desse último fato que você falou. Eles fazem perguntas, assim, às vezes até fora do contexto, fora do que está ali. Do que está ali, entendeu? A questão dos prefeitos, né? Aí ele pergunta assim, qual o melhor que o senhor acha? Qual o melhor prefeito que o senhor acha? É uma pergunta importante, normalmente é feita. O senhor se diz um pesquisador, faz 15 anos, foi uma menina que fez isso, uma menina lá da escola de Tiúma. Eu me lembro bem, foi bom, Brito, você ter falado isso aí. Eu vou enriquecer isso que você está dizendo. A importância disso pode estar naquele fato de o senhor dizer que, mesmo não sendo dito como prefeito, mas aquela pessoa que fez parte daquele conselho lá, de 3 pessoas, Carneleão, que poderia ser o primeiro prefeito, na opinião dele, ele podia ter pensado nisso. Se Guilherme, que faz pesquisa, pensou nisso, quer dizer, ele tem autoridade de dizer o que ele acha de que foi o melhor. É interessante também, sabe, porque eu falo sobre a Maura Alves de Souza, né, que passou 2 anos só e criou o brasão, a bandeira e o hino. Aí eu criei um banner e levo esse banner também para a prefeitura e exponho lá. Aí eu disse, agora vai valer ponto, viu? Combinei aqui com professores, tá? Vai valer 2 pontos na prova de história. Por que a bandeira de São Lourenço tem esse verde? Aí uns falam, né? Não, por causa da mata. Aí já... Como é teu nome? Meu nome é Augusto. Vem aqui para frente, Augusto. Uma salva de palmas para Augusto. Ó, quase acertou, né? São os campos agrícolas, né? O pau-brasil, a cana-de-açúcar, tal. Acertou 50%. Aí eu já trouxe ele para o meu lado, né? Aí eu disse, por que tem essas 3 estrelas? Ao menos, as 3 Marias. Tá entendendo? Aí eu disse, não, vem pra cá. Agora eu já passei o bastão para você, que eu levo aquela varinha, né? São Lourenço, Camaragibe e Matriz da Luz. O azul, os oceanos, Atlântico, Índico, tal. Aí eu disse, são os cursos d'água, Rio Capibaribe, passa aqui. Não. Aí o branco com essa cruz. Aí dá uma pausa, né? Porque para eles é um pouco mais difícil. Mas eu vejo também, sabe, professor, que não é a dificuldade só do aluno, também é a dificuldade do professor. O professor também tem dificuldade. Quando termina, normalmente, a palestra, tanto nas escolas, na Câmara de Vereadores, ou aqui no Paço, eles depois vêm falar comigo. Guilherme, tu falou alguma coisa ali que nem eu sabia. Porque, assim, a gente vai para a escola para aprender a história do Brasil, mas não vai para a escola para aprender a escola do município, não. Isso aí também tem dificuldade em Paudalho, em Carpina, em Limoeira. Todos os municípios. Por isso eu também pensei em você ter algo eletrônico com mais riqueza, com mais detalhes. Sim. Isso, de novo, no começo do programa eu estava dizendo, quando você me mostra um problema e eu posso resolver, né, eu vou começando a pensar soluções. Ok, pode não estar completo agora. Então eu fiquei pensando, por que não reunir isso de forma eletrônica, com a maior riqueza possível, os detalhes necessários, isso servir como... porque, veja, na internet isso pode ficar. Né? Qualquer pessoa pode acessar. Só olha, a gente vai contar aqui uns detalhes que não estão ali, mas há outros que você pode ver. Então isso seria um grande salto para informação do aluno do município sobre São Lourenço da Mata. Veja, pode ser que alguém esteja fazendo isso, eu desconheço. Eu estou admitindo que isso é possível, mas pelo que eu vejo, não, ainda não. Então está aí um ótimo estímulo
para que isso ocasião, possa né? Exatamente. A gente pensa no negócio e começa a organizar a coisa para ir para frente. Então isso pode ser disponibilizado. Veja, eu não estou querendo criar um problema, eu estou querendo resolver uma dificuldade existente e que ela é necessária. De novo, você gosta do lugar onde você mora também pelo que você sabe, o que tem aqui. Imagine a seguinte situação, veja que a gente ainda não tem. Você já faz algo sensacional ali, mas é estacionário. E precisa ser, porque para mostrar tudo aquilo tem que estar no lugar. Agora imagine alguém saindo dali dizendo assim, eu quero conhecer que negócio bonito você me mostrou aqui. Como é que eu chego lá? Não chega. Não chega. Alguém pode me levar, sei lá, tem guia, ou alguém pergunta em inglês ou espanhol ou qualquer outra língua, né? Alguém pode traduzir isso. Então, existe uma questão... Essa dificuldade. Quando eu falo assim, quem é que conhece aqui a segunda igreja mais antiga do Brasil em atividade, né? Matriz da Luz. Pode ter 50 pessoas. Eu tive numa escola do estado, tinha 50 alunos nesse dia. Aí só 4 levantaram a mão. Aí 46 não, né? Aí eu disse assim, se vocês quiserem, a gente pode ir lá. Eu explico, né? Vocês alugam um ônibus aqui, manifesta através do professor, dos diretores, e a gente pode ir lá, né? Eu posso passar uma manhã lá com vocês, eu vou com vocês, não tem problema nenhum. Quando terminou a aula, a palestra, aí uma das professoras, ela disse assim, professor, sua palestra é muito boa, mas não arruma um serviço pra gente, não. Oxente, como é isso? Concursada, uma educadora. Será o Benedito? Né? Uma educadora. Eu disse, professora, a senhora é concursada, uma educadora, pós-graduada, o menino tá tudo com os brilhos nos olhos aí, querendo aprender, eu me propondo aí, até de graça, né? A senhora me estimulando. E a senhora dizia um negócio desse. Não diga isso não, professor, não diga isso não. Eu voltei agora, eu fui lá, ela não está mais lá, acho que até se aposentou isso aí. Então, ela não é uma professora, ela está ali para cumprir o horário dela, né? De 8 a 1 e tal, ou de 1 às 5 e acabou. Então, isso também tem a dificuldade, sabe, professor? De o professor também estimular, de o professor também querer levar o aluno para lá, de uma aula extra classe, né? Que eu sempre falo isso, né? Porque ali a prefeitura você passa no passado, no presente e no futuro. Como o passado? Você vai nessa galeria dos ex-prefeitos, eu falo cada um deles, né? A gente vai no Salão Nobre, que foi doação da obra de Maria, também maravilhoso. Vai na sala do prefeito, vai na sala do vice, tem uma sala lá que foi Dona Rosa Rendal, que colocou lá aqueles quadros todos, que foi, inclusive, ela pegou aqueles quadros meus, aquelas fotos minhas e transferiu para uma exposição, São Lourenço de antigamente, e está lá. E essa sala, professor, do monitoramento, que é uma sala do futuro. Então, Brito, você tem 3 momentos ali, né? O passado, o presente e o futuro. Então, você passa ali pela frente da prefeitura todo dia, mas não sabe como tem ali, né? Como tem cultura, como tem história, tanta coisa ali dentro. A referência disso que você está falando é aquela pessoa que foi lá e disse que fez parte lá, que estava, né? Estava triste, por quê? Porque recebeu um dinheiro que não era para aquilo, fez parte do passado e estava hoje lá ouvindo a história dele no presente. A importância disso. Teve uma menina lá, professor, ela de Tiúma, da Escola Senador. Aí ela disse, quando me disseram na escola que a gente vinha para cá, aí eu disse em casa, né? Eu vou conhecer a Prefeitura Municipal de São Lourenço. Aí o pai dela disse, tu vai ver o que ali? Ali só tem birô velho e computador, tem o que ver ali não. Ela disse, mas eu vou, a escola vai, eu vou. Aí ela veio, isso foi em dezembro do ano passado. Tirou foto, tirou tudo. Aí ela veio, mostrou, ficou maravilhada com tudo que viu. Aí quando chegou em casa, eu disse a ele, pai, o que o senhor falou estava errado. Viu? Ele desconhecia. Ali não tem não, tá? Aí ele disse assim, eu vou lá à noite. Aí, já que estava aberto à noite, ele veio. Aí quando ela chegou lá, ela disse assim, meu pai tá aí. Eu não conhecia nem ela mais, né? Porque é tanto menino, né? Sim. Eu disse, danadinha, eu não conheço nem tu mais. Desculpa. Ela disse, eu sou aquela que disse que meu pai falou que aqui não tinha que ver. Aí foi que eu fiquei entusiasmado mesmo, sabe? O chá eu virei bicho. Aqui o prefeito fez isso, não sei o quê, e fez o mercado de Tiúma, tá. Aí quando terminou, eu disse, agora eu quero que cada um aqui, quem quiser, logicamente, manifeste o que viu. Ele levantou o braço. Esse eu queria falar. Eu disse, muito bem, vem para cá. Aí ele disse, minha filha, essa aqui, ela veio aqui conhecer a Prefeitura Municipal. E eu disse que ela não viesse, que não tinha o que ver.
Aí eu disse, mas qual é o seu sentimento agora? Ele disse, eu estava totalmente errado. Honestidade intelectual, a gente vê pouco por aí, viu? Ele disse, ó, o senhor é um homem muito preparado, eu quero parabenizar o prefeito do município por abrir isso aqui. Isso aqui não deveria ser mais prefeitura, não, isso aqui deveria ser um museu. Museu. É mesmo. Um centro cultural, entendeu? Ele disse, a gente poderia até, ele é bem esclarecido, sabe? Aí, mas tinha aquela questão assim, às vezes o cara é tão esclarecido que ele tem um conceito, Brito, que para rever esse conceito, você tem que quebrar aquela barreira. É São Tomé, só acredita E como vê, né? eu consegui. Ele disse, o prefeito devia fazer um centro administrativo, como foi feito lá em Jaboatão, e sair daqui, e fazer isso aqui um centro cultural, um museu. Aquilo a gente conseguiu captar para o nosso lado. Tem uma coisa muito interessante, professor, que o senhor até botou no artigo aí, que a história, Brito, ela se confunde com a cultura. A cultura precisa da história e a história precisa da cultura. Não é isso, professor? Sim. Por quê? Eu digo isso. Como se perdeu, Brito, nossas tradições culturais aqui em São Lourenço? Eu vou dar um exemplo disso, não pegou assim. Nesse mesmo contexto que você está se referindo, um exemplo lá dessa juventude, muitas delas não sabem quem é Rosa Redal. Não sabe. Não é verdade? Está lá, uma artista prática conhecida fora, muito conhecida, não tem um trabalho importante, mas muitos que estão ali não sabem que ela é vizinha de outra igreja, morava ali. Quando a gente passa os vídeos, professor, até voltando agora para o vídeo, aparece o artilheiro, né? Aquele cara chutando a bola lá na arena. Aí eu disse, isso aí é de Abelardo da Hora. Um papaçuca aquele de Tiúma. Esse Cristo que tem aqui na frente da igreja é dele também. De Abelardo da Hora. E quem é Abelardo da Hora? Que todas as riquezas que a gente tem aqui levou para João Pessoa. Aí quando eu falo em cultura versus história, aqui está o organograma dos desfiles de 1991, do Carnaval, de 91. Eita, tempo. Foi uma homenagem a Zé Pequeno. E aqui, o organograma do Carnaval de 93 foi uma homenagem a Manuel Araújo. A Manuel da... Professor, veja só. Nesse organograma ia passar Urso São Luís do Pichete, não existe mais. Maracatu Rural Leão Faceiro, Urso Quirino de Tiúma, Urso Branco do Engenho São João, Maracatu Rural Leão Pernambuco, Urso Fantástico, Tipo Cabocolinho, Sete Flechas, Maracatu Rural Leão Teimoso, o homem das Mudanças, boneco do Carnaval, Osni, o Menino de Dia, Urso Boca Louca, o Grande Zé, boneco do Carnaval, Boa Estrela de São Lourenço, Urso da Paz, Ursa Teimosa, Boi da Cara Preta, Urso Rubro Negro, Maracatu Leão Brasileiro, Sambão Penedense, Maracatu Rural Cruzeiro do Forte, Tribo Caboclo Leão Canidé, Maracatu Rural Cambimba Brasileiro, A Dama da Noite, Urso Preto de Cangaçá, Bloco dos 50 do Parque Caparibe, Maracatu Rural Leão Misterioso, Maracatu Rural Estrela de Ouro, Urso Lambi-Lambi, Maracatu Rural Chão de Alegria, Urso Branco de Cangaçá, Bloco das Almas, Escola de Samba Império do Bairro Novo, O Homem do Sino, Zé Pereira, O Homem da Meia-Noite. Brito, o que é que tem isso aqui ainda? Só o Urso Branco de Cangaçá. Entendeu, professor? Se não houver uma conscientização da história, de tudo isso aqui é história, né? Tudo isso aqui pertenceu à história do município. Isso vai se perdendo. Se perdendo. Aí o pai morre, o filho não quer dar andamento, tal. E você vê a importância disso. Quando a gente vê isso, o resgate de Luiz Jacinto, o pai dele, né? Vando hoje está tomando conta do Urso, e o que a gente vê? Vira e mexe que São Lourenço campeão no Recife. E lá, o pessoal lá valoriza, e eu vejo nas redes sociais lá, e vejo nos blogs do Recife, valorizando, né? São Lourenço mais uma vez campeão. E muita gente não sabe. Aí a gente fala dos meninos, né? Que muitas vezes vão lá e tal. Aí eu digo assim, eu vou cantar agora o hino do município. São Lourenço padroeiro desse nobre bom torrão. Aí eu disse, isso é o hino do município? Não, é o hino do padroeiro de São Lourenço. Padroeiro. O hino de São Lourenço é outro. São Lourenço não temeu o terror do valeriano e todo o povo que é seu, não teme nenhum tirano. Aí eu digo, quando é dia 10 de agosto, é o aniversário aniversário do município. É isso aí?
Mas não é 10 de janeiro de 1890. Entendeu, professor? Então tem algumas coisas que... Isso, e assim, essa comemoração passou a existir, mas é coisa de uns poucos anos para cá. Aí, e às vezes com um certo esforço, porque alguém falou, reclamou, ou escutou na rádio, ai meu Deus, eu vou ter que fazer isso agora, porque sabe como é que é? Dá não é estranho. Vou dar uma sugestão, né, e Guilherme pode tomar. Não poderia, Guilherme, poderia. Eu sou daquele tempo. Se o município dá livro didático ou caderno ao aluno, porque antigamente não existia o hino nacional atrás o hino nacional atrás dos livros. Eu sou desse tempo, que atrás dos cadernos tinha o hino nacional. E por que não colocar o de São Lourenço? Entendeu? Ou numa escola municipal ter lá alguma coisa relacionada a isso. Entendeu? Lá, quando uma pessoa entrasse, fica esse hino, é hino de São Lourenço, para diferenciar um hino do município e o hino do padroeiro, para diferenciar. E o que falta, aí que não é conhecimento, é informação. Teve até antigamente, né, para você entrar nas escolas, você cantava o hino, né? Hino, era. Não era? Sim. Ficava na fila, né? Era, formava ali e tal. Mas agora banalizou, né? É meio complicado, né? Guilherme, não terminou não, mas a gente já está anunciando que outras vezes, você falou aí uns 10%, né? Vamos fatiando, né? Vai se tá meio complicado, né? Aqui. Tá. Mas a gente vai falar em outros encontros. Mas eu não quero perder esse finalzinho para uma explicação importante. Pelo menos assim eu reputo. Curiosidades, vamos só pegar umas duas ou uma, talvez se dê tempo de falar de duas. São Lourenço é uma terra também de curiosidades. Por exemplo, você participou recentemente de um momento, né, que falou sobre uma entidade, né, chamada Perna Cabeluda, né? Como foi isso? Eu até nessa camisa aqui, eu coloquei a Perna Cabeluda. Tô vendo, De tantas coisas assim interessantes, né, que tem na camisa, além da bandeira e do brasão, eu também coloquei. Por quê, professor? Veja só. Com o advento desse filme, né? Desse filme que tomou uma proporção muito grande, falou-se muito sobre a perna cabeluda, né? Inclusive, essa perna, fizeram uma imagem dela lá no Recife Antigo, né? Aí eu fui lá, tirei uma foto e tal. E a direção, não sei se é a direção ou algumas pessoas que fizeram o filme estavam lá. E eu me identifiquei, né? Que direção de História e Memória do Município, tal. E eu não senti muita firmeza deles, assim, em me dar moral, em conversar comigo, sabe? Claro. É como se fosse, assim, se apossar da história, entendeu? E a Perna Cabeluda começou aqui em São Lourenço, né? Começou aqui na usina Tiúma. Né? E quando teve 2 locutores lá de Recife que não tinham o que falar e transmitiram para lá, né? Como se fosse para lá. Eu posso citar o nome deles? Pode. Geraldo Freire e aquele outro, J. Ferreira, né? Que não tinha... Aí disseram que tinha aparecido lá em Casa Amarela, tal. Mas não foi aqui, né? Porque não tinha pauta, aí inventaram que tinha aparecido lá. Ou não tinha conhecimento. Também, né? Claro. Ali foi só... informação de momento. Mas, no momento, sabe, professor? Foi aqui, na Rua do Amendoim, número 13, que apareceu uma resta, né? Uma resta. Eu posso dizer a você, professor, que talvez não tenha sido a Perna Cabeluda, mas que alguma coisa apareceu, sabe? Porque o pastor foi lá, desmaiou, um pastor evangélico. Na época o padre também foi, e teve um certo problema lá. Tá entendendo? Porque quando você vai pesquisar, você vai conversar com as pessoas que estão ali ao lado, você escuta muita coisa interessante. Pô. Lógico que tem também o folclore, né? Que ela vinha pela linha do trem, o maquinista viu e descarrilhou o trem, chegava no alto do prego e botava a radela de ficha, entrava na usina e tocava a sirene, quem largava antes do momento, tal. Tem uma série de fatores. Né? Aí depois ela tomou uma proporção que saiu um ônibus do Piauí para o Juazeiro do Norte. Esse ônibus virou e o cara cortou a perna,
no Piauí, e a Perna também apareceu lá. Depois ela apareceu lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que tem uma comunidade muito grande nordestina, também apareceu lá, entendeu? Então, Brito, o que eu acho é o seguinte, a pessoa começaram a se apossar da história. E eu achei muito salutar esse vídeo que a gente produziu de pertencimento, entendeu? Porque teve gente, não, mas vocês não se aprofundaram muito na história, vocês criaram, assim, uma ilusão como a Perna foi construída aqui, foi feita aqui em São Lourenço. Eu digo, mas a gente tinha que fazer isso. Está entendendo, professor? Tinha que fazer, porque tinha que aproveitar aquele mote, né? Tem que aproveitar aquele momento, né? Que essa Perna ficou falada no mundo todo, e a gente tinha que mostrar que São Lourenço também tinha. Pega no gancho de Guilherme, e naquela época, né? Não era tão como hoje, a dificuldade de tudo que a gente está se referindo. Quando faltava energia, geralmente eu me dizia, não vou sair de casa não, porque é a hora que a perna cabeluda pega. Aí não vou sair não, porque o papafio pega. Quer dizer, tudo, né, levava naquele medo, naquele momento que se falava da perna cabeluda, né, qualquer coisa podia virar um susto às crianças ou não sair de casa. E eu morava ali na beira da linha e via, né, faltava energia, aí eu via os meninos, vou brincar de bola de gude, entrava. Por quê? Oxe, estava escuro, a perna cabeluda pode vir me pegar. Quer dizer, isso faz parte do folclore, disso. O problema é a informação e o conhecimento. Aqui tem uma coisa muito interessante, professor, que eu gosto muito de falar isso aqui. Muito, muito interessante, assim, que ele diz assim, a história, veja aí, Brito, preste atenção, a história, consoante a tradição, é, na realidade, um emaranhado de lendas e fatos verídicos, comprovados por documentos. Vou repetir, a história, vírgula, consoante a tradição, é, na realidade, um emaranhado de lendas, apenas cabeludas, e fatos verídicos, comprovados por documentos. Somente esses últimos merecem o nome de história. Entendeu, professor? Isso aqui foi para realmente a gente fechar o programa zero, né, Brito? Que ainda tem o programa zero. Mas tem mais. E bom também mostrar o livro onde está escrito isso. Né? Exatamente. Para o pessoal saber da origem do que está escrito. É o de José Maranhão, né? Pronto, exatamente. É a história de São Lourenço da Mata. Isso aqui, eu tomo isso aqui como fosse uma coisa, sabe, Brito? Porque às vezes a pessoa diz assim, não, aconteceu não sei o que, mas tem documento, né? Tem como provar? Tem como provar. Aqui mesmo nesse livro, professor, ele cita muito, assim, o túnel, né, que sai aqui da igreja até o Engenho Constantino, por baixo do rio. Ô, Brito, quando o professor fala que São Lourenço tem mais de 400 anos, já pensou fazer um túnel embaixo do rio Capibaribe mais de 400 anos atrás? Hoje o cara faz dentro do oceano, né? Da Itália para a Suíça, né? Um túnel móvel. França, Inglaterra tem. Também. Mas, Brito, 400 anos atrás passar é meio complicado. Diz que tem um paredão ali em Penedo, um paredão de pedras que os holandeses fizeram para... Então, nunca vi também. Mas isso a gente vai ter mais pano para manga para os próximos programas. Deixa eu aproveitar para agradecer. O Fausto mandou recado, ele teve um pico de pressão, não pôde vir, então, né, normalmente acontece, assim, ele se precavém, mas acontece. Desejo saúde e melhora para ele. Guilherme, está reconvidado, a gente vai chamar novamente para continuar, mas deixa eu aproveitar esse finalzinho para... Quer mandar lembrança para alguém, Brito? Fica à vontade, eu sei que tem uma lista, né? Aqui, ó, se eu não mandar, não adianta nem vir para o programa, né? Um abraço aí para a dona Mafia, dona Lia, Marluce Brito, Grace e Márcia. Também para Maria, Vado, seu pai, e Joana. Para minha neta Aurora, Carlos Brito, Elton Brito. Para Marcone, Antônio e Fátima. Lucas, Luísa, Luana. Para Mateus, Daiane, Matias e Cecília. Para meu amigo Dedé do Disco e sua esposa Silvana. E todos da família Brito e todo mundo que nos ouviu, que nos vê hoje, e agradecer a essa aula que Guilherme nos deu. Verdade. O programa zero, né? Programa zero vai ter Brito, 1, 2, mas não 3. tem negócio da língua, tu falou, tem umas... as linguarudas, né? Que é da Nova Esperança, né? Dona Lia, Dona Mafia, Marluce Brito, Grace e Márcia. Esse time
Isso não é primeiro não, viu? É primeiro não, Guilherme. É zero também. Não brinque não. Zero. Se você entrar aqui, é melhor não entre não. Mas já está convidado. Lembrando que a direção de radialismo desta emissora é do nosso querido inoxidável Gil Moraes. E deixa eu fechar com um trechinho de Romanos 5:4. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Só pode ter um ou um outro. Muito obrigado a todos, muito boa noite. A você que acompanhou aqui pelo YouTube e também pelo Instagram. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais.